Bom dia a todos, eu sou o Pedro Terra e hoje quero mostrar para vocês um vídeo de um fenômeno comum em Angola, de saqueamento de caminhões que são carregados de diferentes bens ou produtos para o benefício da própria população. Infelizmente a população é a mesma que depois saqueia, então eu quero mostrar para vocês essa curta-metragem de vídeo de 40 segundos, acredito. Vamos então assistir aqui no YouTube. Então, como nós vimos nesse vídeo, é lamentável a situação que tem ocorrido cá no nosso país e é lamentável ainda que existem pessoas que consentem que de fato essas coisas acontecem. É notório ver as pessoas aplaudirem, incentivarem os outros a roubarem, a tirarem o que é do outro. Isso chama-se um roubo, e que normalmente nós, a população, tendemos a justificar, que é a questão da fome, a fome que move as pessoas. Na verdade, as próprias escrituras apresentam dois relatos tristes em relação à fome, ou a consequência da fome, ao ponto que ela de facto desafia a nossa moralidade. No livro de Gênesis, quando José está no Egito, a Bíblia fala que a fome era tão grande que as pessoas vendiam tudo que eles tinham, ao ponto que até chegaram a vender-se a si mesmo a Faraó. Isso é triste, entende? Ninguém deve estar sujeito ao governo ao ponto dele mesmo sujeitar a sua própria vida, entregar-se como escravos de forma muito extrema. A outra situação eu acho que é a segunda de Reis, se não estou enganado, quando conta a história de Eliseu, que profetizou a fome e profetizou que a cidade seria cercada de inimigos e que aquilo duraria um bom tempo, o cerco. Aquilo causou fome e a Bíblia fala que havia duas mulheres que concordaram que matariam seus filhos para sobreviverem. E uma delas, quando o filho entrega o filho para ser morta, a Bíblia fala. Então a outra decidiu depois não fazer a mesma coisa. Então a Bíblia fala que foram falar ao rei e o rei lamentou por essa situação e disse que hoje mesmo tinham que matar esse profeta Eliseu que trouxe a fome entre nós. Então é uma situação bem triste. Mas a nossa situação em particular é uma situação que requer um pouco de atenção, ok? Há muitos ruídos por detrás dessas situações que ocorrem, há muitas pessoas que se aproveitam dessa situação que ocorre e depois ficamos todos numa confusão sem saber qual é de facto a voz correta, qual é de facto o pronunciamento, o posicionamento que nós devemos ter. Primeiro aqui, eu lamento que os cristãos de Angola são muito passivos, não se envolvem, vamos lá dizer, na restauração da criação que já começou em Cristo. Lamento mesmo isso. Isso demonstra uma fraca escatologia, isso demonstra uma fraca compreensão do efeito da obra de Cristo, que não só equivale à salvação da alma, mas também equivale à restauração e à salvação de toda a natureza, até mesmo da própria civilização. Então os cristãos eles devem saber se posicionar em relação a determinadas coisas que ocorrem dentro da sociedade, uma vez que a própria escrituras apresenta que o cristão é a luz e também é o sal. Então, se o sal for insípido, para nada presta. Eu acho que fica-nos um pouco evidente cá em Angola de que se os cristãos não falam, são insípidos e para nada prestam de facto, né? A nossa sociedade angolana, pelo menos, demonstra essa constante insatisfação pelas igrejas, pelos cristãos, porque são pessoas muito passivas, não falam absolutamente nada. Eu aqui não estou mostrar voz contra a política de Angola, porque para mim a questão da política em Angola deve ser entendida de uma outra forma. Eu entendo, e como toda qualquer pessoa consegue de facto captar a essência da situação em Angola, nós estamos num cenário político onde o que rege
a nossa política e a nossa sociedade em geral é o comunismo, é o socialismo. Isso não pode ser como se eu tivesse a revelar algum segredo. Não, aqui não existe nenhum segredo que eu estou a revelar e nem estou aqui tentar abrir nenhuma caixa da Pandora. Olha o homem que está a revelar o segredo do país. Não, 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 pare lá com essas brincadeiras. A coisa está óbvia e claro, bem diante dos nossos olhos. Então, normalmente quando as pessoas que vejam esse tipo de vídeo e depois dizem que é a fome, normalmente essas pessoas estão a partir do pressuposto de que se nós darmos comida a essa população, o mal, a maldade, o desejo de querer roubar do outro vai curar. Não. A maldade do coração do homem não se cura por coisas, não são as coisas materiais que vai curar um coração assim. Porque muito desse grupo, muitas dessas pessoas, eles não roubam porque têm fome ou por estarem de fato com fome, como alguém que lamentavelmente está na rua porque não tem pai ou mãe, ou porque é uma senhora perdeu o marido, ou porque é um senhor que perdeu tudo na vida, perdeu ou nunca teve essa oportunidade de ter um aconchego, um teto para viver. Então o único lugar que ele encontra é nas ruas. E isso aqui é uma exceção, ok? Isso aqui é uma exceção. Por exemplo, a parte sul de Angola é a parte mais afetada com a fome, porque a seca lá é extrema, isso é óbvio. Eu também não estou aqui a revelar um segredo. Não, agora estás a revelar o segredo da parte sul. Eu não estou aqui a revelar nenhum segredo. As coisas são óbvias, são claras. Até mesmo aqueles canais televisivos, radiofônicos, que são a favor do próprio governo, não conseguem, não podem negar esse facto, porque a parte sul, eles têm grandes dificuldades, mas grandes dificuldades. Então, a fome é real, a fome é óbvia, mas a fome não é um fenômeno que nós poderíamos, pelo menos, enquadrar nessa situação em particular. Porque nessa situação em particular, nós vimos pessoas que têm carro, pessoas que até uma entidade ali apareceu, um homem da ordem social, da ordem pública apareceu ali, apareceu homens normais que, pelo menos o que o vídeo mostra, não são pessoas que passam por decadência. Pelo menos eles têm duas refeições decentes, essas pessoas têm. Então, a ideia comunista, a ideia socialista, ela passa-nos a ideia de que o maior problema do homem é falta de coisas materiais. Né? O maior problema do homem é que existe um grupo de pessoas que roubam, que só querem saquear o que é nosso. E quando nós, a população, tivermos oportunidade de fazer o mesmo, vamos fazer. Bem, você não está a construir, de facto, um país justo. Aliás, nenhum homem sem Cristo conseguiria, de facto, nos mostrar o modelo da sociedade. Ok? Então, nós não podemos cair, nós os cristãos não podemos. Eu já vi muitas pessoas eu quando falo isso na igreja ou estou a pregar, alguma coisa parecida, normalmente os meus irmãos que congregam comigo tendem a ironizar o problema da política, do pensamento filosófico comunista. Eles ironizam isso, como se isso fosse só mais um pensamento filosófico. É como se nós estivéssemos aí a tentar relatar o jogo entre o Real Madrid e o Barcelona e tudo mais, como se fosse algo bem suave, algo que não afeta as nossas vidas. Os cristãos precisam saber que nós temos que parar de ser lerdos, lentos em compreender certas coisas, ok? O comunismo não é uma questão simplesmente política. Mesmo se é política, por si só, o que é político é carregado de pressuposto filosófico. Você não tem como pegar a política e dizer a política é simplesmente algo abstrato que não influencia em nada na minha vida ou na sociedade. Isso é uma mentira, ok? Repito, não existe nada neutro. Todas as coisas que nós fizemos com pressuposto, seja ela cristã ou não cristã. Então, comunismo e socialismo não é só uma política como algo abstrato, ele é uma filosofia de vida. Por isso é que eles partem do pressuposto de que se alguém faz o que ele faz, o problema não é o pecado, o problema é as necessidades frequentes que essa pessoa tem. E você sabe que isso não é verdade, ok? O maior problema de Angola não é
o nosso governo. O maior problema de Angola não é as nossas políticas. O maior problema de Angola é que esses corações precisam de Cristo, ok? E quando essas pessoas não têm Cristo, então elas dominam-se uns aos outros, destroem-se uns aos outros, aproveitam-se uns aos outros. Pessoas que deveriam ser decentes, eles são indecentes. Pessoas que deveriam ser exemplos, eles agem com toda a imoralidade possível. Por que isso acontece? Não é porque essas pessoas têm muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas porque a maldade no pecado neles opera, ok? Então, a fome, a dificuldade que nós passamos constantemente nesse país, ela só tem duas possibilidades. Ou nos aperta no sentido de promover uma multiplicação de maldade em nossos corações, ou então as nossas almas, elas choram diante de Deus, ou então trabalhamos conforme a providência divina e conforme os bens que Deus traz em nossas mãos. Então, nós temos que parar de olhar para esse vídeo. Então, e todo mundo que incentiva esse tipo de coisas, eles cometem tanto mal quanto aquelas pessoas que estão a tirar coisas desses empresários, porque são empresários. Nós temos que saber que o homem que comprou todo aquele caminhão, ou que carregou todo aquele caminhão, ele é um empresário que está fazendo as coisas para o benefício da população, ok? Ele é um empresário. E quando vocês tiram, ou quando as pessoas tiram, saqueiam, desculpa, essas pessoas estão a roubar o que do outro. E a Bíblia fala que não roubarás, é não roubar, entende? Então, a tua fome não pode justificar um pecado. Você não pode colocar a fome como um meio de justificação. Se você de fato tem um pouco de consciência sobre Deus, se você tem de fato uma consciência cristã, de um Cristo que nos pregou o Evangelho e que nos salva pelo poder do seu sangue, então você não pode agir de forma pecaminosa. Você tem que agir conforme que a Escritura de facto assim diz. Imagina se essas pessoas tivessem uma consciência cristã, fossem de fato pessoas regeneradas e perdoadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Será que agiriam desta forma? A resposta é não. E se eles agissem, estariam a mostrar que de facto não pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com essas situações que ocorrem. E nós temos que lutar mesmo contra o comunismo e o socialismo. Eu não estou a dizer para você lutar contra o governo, porque é inútil, ok? O livro 1984, eu acho que eu tenho que fazer aqui algumas observações importantes. Ele deixa claro, o próprio livro foi escrito por um comunista criticando um outro comunista pior, ok? É Pedro criticar Tomé, entende? Pedro nega Jesus e depois Tomé também nega o nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dois negaram, em outras palavras. Então, quando ele escreve esse livro, 1984, uma coisa que ele deixa bem claro, eu acho que todo mundo que lê o livro termina de forma muito estranha. O livro não termina com solução. O livro termina com o poder político que está aí a reger, simplesmente perpetua o seu poder, nesse caso, né? Mas algo que fica bem evidente em relação ao que ele queria escrever é o seguinte: todos nós somos ligados ao governo. Em outras palavras, todos nós temos a filosofia do governo bem nas nossas veias. Todos nós temos o socialismo e o comunismo bem nas nossas veias. Alguém disse que os comunistas socialistas perceberam que a melhor forma de fazer a revolução não é matar as pessoas, não é pelas armas, é revolucionar a cultura, mudar a forma de pensar das pessoas, é desafiar as pessoas a pensarem de uma nova forma. Mudar a escola, a sua forma de pensar, de reger a escola, mudar a economia e mudar outras coisas. E quando esse tipo de coisas ocorrerem, então a nossa mentalidade muda. Por isso que nós achamos bem normal, usamos termos bem decorrentes, mas que são termos que não fazem sentido. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nós falamos sempre do seguinte: olha, a fulana tem 15 anos e infelizmente ela está grávida de forma indesejada. Então nós assumimos a ideia de que existe gravidez indesejada. Abre aspas, existe sim gravidez indesejadas. O termo indesejado não é em relação ao filho que está a vir, é em relação à situação que ocorreu, okay? Tem que se deixar claro. Gravidez indesejada não pode ser em relação à pessoa, porque aquela pessoa que está a vir
independentemente que venha numa situação triste, ele é uma criatura feita à imagem de Deus, ok? Mas é uma situação triste. Então, nas exceções, o que ocorre é que alguém pode ser violada por um grupo de bandidos e aí ocorrer alguma gravidez, ok? Isso entende-se. E um relato que eu quero passar para vocês é que esse número de gravidez de pessoas que são violadas depois já acabam concebendo é mínimo, ok? O número é bem pequeno mesmo, bem pequeno. O maior número de gravidez que nós temos por aí não é por questões de violações, é porque as pessoas de forma livre se entregam à vida sexual. E essas pessoas se esquecem que todo ato sexual tem consequências. A gravidez é algo normal que ocorre depois de uma relação sexual. As mulheres se esquecem que elas ficam de período, de menstruação. Então acontece um monte de coisas ali que nós, de forma bem inocente, socialista e comunista, falamos: a pessoa lá de 15 anos ficou concebida porque ela é uma criança. Ela não é criança, ok? Ela recebe todos os dias os incentivos de praticar abertamente a vida sexual. E nós estamos a esperar que, a partir desse incentivo, ela fica concentrada ou concentrada. Isso nunca vai ocorrer. Então os pensamentos comunistas é assim. Eles estão sempre a inocentar as pessoas, inocentam sempre a pessoa. Ok, gravidez indesejada, quer dizer, ela não tem culpa, a culpa não está nela. A culpa está nos pais, a culpa está na sociedade, a culpa está no professor. Ela nunca tem culpa. A pessoa que cometeu nunca tem culpa. É a mesma coisa que acontece com as pessoas que saqueiam os caminhões. Eles não têm culpa. Quer dizer, eles nunca não cometem naquele exato momento um pecado. Eles são fruto da sociedade. É a consequência da má política. Não, a Bíblia não começa assim. A Bíblia gosta de responsabilizar o próprio homem pelo próprio ato. Ok? Nós sabemos que quem influenciou os primeiros pais a pecarem foi a serpente. Mas na hora de fazer as matemáticas, Deus não disse que a serpente vai levar toda a culpa. Deus disse: Adão, por causa de ti, a terra toda está amaldiçoada. Eva, também receberás a maldição. E assim, os três receberam a maldição pelo próprio ato. Então, nós temos que mudar a nossa forma de ver as coisas, mudar a nossa forma como cristão de atuar nessas esferas políticas e sociais, ok? Nós temos um inimigo que nós temos que declarar guerra, que é a filosofia comunista e socialista. Não estou a dizer para declarar guerra contra o governo, esquecem o governo. O governo também é só mais um elemento, ou seja, o Estado é só mais um refém da filosofia comunista. E nós, os cristãos, precisamos deixar bem claro que essa é a nossa posição. Nós somos daqueles que professamos uma antítese, ok? E tem que estar bem claro nas nossas cabeças o que de facto é o comunismo e o que de facto não é o comunismo. Mas acredite, o comunismo é uma filosofia que destrói vidas, destrói almas. E que nós, os cristãos, não devemos seguir essa política. Então, para terminar, eu quero que você comente o que você achou deste vídeo e partilhe para mais pessoas, para nós conseguirmos ajudar as pessoas a olharem para a palavra de Deus, para conseguir então andarem corretamente diante deste mundo.